Namastê, pessoal! Bem-vindo! Quem for chegando, se vir ver no ao vivo, pode colocar suas questões aqui, seus pontos de vista. Bem, eu parei aqui, eu tô numa correria, parei para gravar esse vídeo antes que eu não toque nesse assunto, porque ele tem uns 3 dias que tá rondando na minha cabeça e que eu tô pensando em fazer o vídeo e acabo não fazendo. Eu vou falar sobre um tema muito polêmico, vai ter muitos pontos de vista contrários e, claro, eu vou estar colocando o meu ponto de vista aqui. Eu aceito que as pessoas debatam, né, desde que com respeito, tá? E tem coisas que não se muda porque um disse isso, outro disse aquilo, né? Mas eu vou colocar meu ponto de vista que sempre é baseado no quê? Na minha experiência pessoal, nos meus conhecimentos, nos meus estudos, né? E vai ter gente que vai ter outras experiências e outros estudos e vai estar com outros pontos de vista. Então, qual é o tema super polêmico? Chips e implantes. Você já ouviu falar nisso? Você já ouviu alguém dizer assim, tá com chip, tá com implante, né? Então, para quem não sabe também, eu vou explicar o que se diz por aí e vou colocar o meu ponto de vista e meu posicionamento sobre esse assunto, tá? Que eu acho que pode ajudar muita gente. Em primeiro lugar, o pessoal fala em chips e implantes no meio holístico, esotérico, espiritualista, como sendo algo que foi colocado dentro do corpo da pessoa. Geralmente se diz que por entidades extraterrestres, espíritos malignos, tá? Então, Carol, bem-vinda, Carol. Espíritos malignos e entidades extraterrestres. Os chips e implantes é uma coisa muito falada, muito comentada, principalmente para esse pessoal aí que trabalha com a questão de extraterrestres, contatos com extraterrestres e tudo mais. E na espiritualidade, né? Então, o pessoal acredita, né, que tem essa possibilidade de ter os chips e implantes de extraterrestres nas pessoas com o intuito de controlar a pessoa, de aniquilar o livre-arbítrio, de manipular essa pessoa, de fazer experimentos com essa pessoa. Então tem muita gente aí que trabalha com essa premissa, com essa ideia, tá? É impossível isso acontecer? Não, não é. Nada é impossível no mundo, mas tem algumas coisas que não tem lógica. E tem algumas coisas que, mesmo sendo possível, não significa que está acontecendo com aquela pessoa que está achando que está acontecendo, né? Tem coisas que não são o que parecem ser, mesmo que a coisa exista, tá? Mas, enfim, eu tenho um professor também de radiestesia que ele é determinadamente assim, ele não acredita nem um pouco nisso, né? Eu, ao longo do tempo, sempre observei essa questão de extraterrestre, de contatos com extraterrestres. Uma vez eu fui para uma pessoa que canalizava mensagem extraterrestre, não sei o que lá, e não me conectei com a história. Achei muita viagem, muita fantasia da cabeça, tá? Então nem segui mais estudando nessa linha e eu nunca tive contato com extraterrestre, a não ser nessa sessão aí que seria um suposto extraterrestre que estaria conduzindo toda a história que a pessoa falava, tá? Nunca vi nave, nunca vi nada. Isso não quer dizer que eu não acredite que exista vida fora da Terra, né? Tem até um meme que diz assim, né? A prova que existe vida inteligente fora da Terra é que eles nunca falaram com a gente. Isso prova que eles são inteligentes, né? Então, assim, eu acredito também, né? Como eu acredito em duendes, como eu acredito em fadas, como eu acredito em silfos e sílfides e tudo mais. Existem várias realidades aí paralelas, né? E que ao mesmo tempo estão existindo, isso eu acredito plenamente, tá?
O que eu não acredito é que há realmente tanta gente chipada e implantada por extraterrestres, como aparece, né? Tem lugares, assim, casas espiritualistas, né? Que os médios são especialistas em chips e implantes. Eu participei de um curso e trabalhei um pouco com uma técnica que sempre estava falando em chip e implante, que é a apometria, né? E eu não fiquei muito tempo nessa, eu aprendi muita coisa lá, mas não fiquei muito tempo nessa terapia, porque o que eu vejo no mundo, né? Não tô querendo aqui ser julgadora, nem sou como é que eu posso dizer assim, a dona da verdade, né? Mas o que eu vejo no mundo de mediunidade é que tem muita gente que viaja muito na maionese, entendeu? Que tem muita crença, tem muita falta de estudos, tem muita falta de interpretação. E aí as pessoas criam muitas fantasias num assunto que existe, mas naquele momento está sendo fantasia. E os chips e implantes têm muito. Eu até agora, eu nunca conheci uma pessoa que disse que tinha chip e implante que eu senti um mínimo de possibilidade de ser verdade. Eu vi uma pessoa perturbadas mentais, com poucas responsabilidade. O que acontece? As pessoas, elas não têm senso de autorresponsabilidade. Elas ficam catando em quem que vão botar a culpa por elas estar fazendo as cagadas que fazem, pela vida delas, que são resultados dos pensamentos, das palavras, das ações que elas criaram a realidade delas. Elas precisam colocar a culpa em alguém. Aí é espírito obsessor, aí é chip implante, aí é meu pai e minha mãe, depende do nível da pessoa, né? E nunca é o fulaninho que faz tudo errado, que escolhe e que pratica as coisas erradas, que alimenta só maus pensamentos, que tem maus sentimentos com as pessoas, que tá nisso, né? Então são duas coisas assim que é bem interessante. Eu vou contar, essa live acho que vai ser longa, eu vou contar algumas experiências que eu já tive nessas áreas aí, de casos que com frequência aparece nos trabalhos espirituais e que todas as vezes que eu vi, tá, era fantasia da cabeça das pessoas, tá? Enfim, mas por que surgiu tanto essa história do chip implante? Aí, em primeiro lugar, eu vou falar uma coisa. De tanto falarem no tal de chip implante, agora vai existir realmente chip. O ser humano está criando um chip nos laboratórios para injetar realmente nas pessoas. Já criaram para os animais, os animais já são chipados e estão criando chips para colocar nos seres humanos. A princípio, eles dizem que o chip traria apenas informações de identificação daquela pessoa, para caso aquela pessoa seja perdida, esteja desacordada, viriam com aparelhinho, é fulano, sangue tal, doença tal, medicamento tal, né? E muitas das pessoas discordam disso, né? Dizem que é para controle e que esse chip poderá criar sinais para o sistema nervoso para transformar a pessoa mais ou menos num robô, num zumbi obediente. Então, realmente, os seres humanos estão criando chips, isso é verdade. Agora, chips e implantes extraterrestres não é impossível, mas até agora eu não vi nenhum caso que tenha mínima chance de ser verdadeiro. Mas existe chips e implantes? Eu vou chamar assim, o que as pessoas costumam chamar de chip, né, existe no plano mental. No plano mental, existe coisas que você pode dizer assim, níveis de consciência, que podem ser considerados chips. Por isso que alguns médicos, quando olham, quando fazem uma varredura na aura, uma varredura no corpo espiritual, acabam chamando de chip e implante, porque eles percebem que tem coisas que estão tão enraizadas no corpo espiritual da pessoa que parece ser até algo material, né? Então, o que é um chip dentro do mental e do espiritual? É tudo que se encaixa num quadradinho perfeito. Sabe aqueles quadradinhos perfeitos que você...
aquela coisa que é cheio de regra, cheio de quadradinho. Quer ver um chip normal de se ter? Todo mundo tem esse chip de alguma forma, em algum grau. Às vezes tem um, às vezes tem vários. Religião. Religião é um chip. Por quê? É tudo quadradinho ali, regrinha, certinha, corretinho. Saiu daquela regra, você não pertence mais àquela religião. Saiu daquela regra, você é pecador. Saiu daquela regra, você não vai fazer. E aí existem várias religiões, então vários tipos de chips de religião. E cada religião tem o seu quadradinho, né? Que parece um chip. O chip não é um quadradinho? Então, assim, a religião, por exemplo, né, tem umas que não pode cortar o cabelo, mulher não pode usar saia, não pode pintar a unha, não pode casar depois de já ter sido casado uma vez, não pode divorciar, não pode isso, não pode aquilo. Isso é um chip, né? Um outro chip muito comum, infelizmente um chip muito comum e muito triste, são todos os ismos. O racismo, o machismo, o feminismo, o capitalismo, o socialismo, o comunismo, são chips. Vocês percebem que tem regrinhas certinhas de como deve ser? Um racista, ele tem implantado na cabeça dele, na ideia dele, na mente dele, a ideia de que determinada cor de pele, a partir de um determinado tom, já não é bom, já não é isso, já não é aquilo, já não merece ser respeitado, já não é humano. É um chip, né? Aí vou pegar essa ideia do racismo aí. O racismo é um chip. E todos aqueles pensamentos do racista que ele para pensar, né? Eu não posso isso, negro não pode aquilo, eu vou fazer isso porque é negro, eu tenho o direito de fazer isso com o outro, de atacar o outro porque ele é negro, são os implantes. Implantes são os pensamentos, são os comportamentais. Então, existe chip implante no ponto de vista assim, espiritual, mental, é uma metáfora, né? Uma metáfora comparando ao chip dos computadores, dos aparelhos nossos, que é onde é instalado todas as informações do aparelho. É no chip do seu celular que diz o que ele consegue fazer, quanto de memória ele vai ter, o que ele pode fazer e como que ele funciona. Então foi uma metáfora, foi uma comparação. Não quer dizer que tem gente sendo, milhões sendo chipados. Então é muito comum pessoas que, a vida tá dando toda errada, sempre deu errado, sempre não sei o que lá. O que a psicanálise explica, a psicologia explica, a reprogramação mental explica, a programação neurolinguística explica, muito bem explicado. E a pessoa acha que ela é chipada. Aí ela vai no médium que é chipado. Aí, já que o chip é mental e o implante também é mental, emocional, espiritual, dá para um médium fazer um trabalho para tirar os chips de você? Não, bebê. Agora, um médium, um trabalhador quântico, vamos dizer assim, um trabalhador holístico, um trabalhador espiritualista, pode te ajudar a lidar com isso, a retirar esse chip. Mas quem vai retirar o chip é você. Se você não quiser largar a mão de teimar em ser racista, de continuar nessa quadradinho do racismo, desse quadradinho subhumano, nesse quadradinho que não está nem um pouquinho perto da grandeza que é ser um ser humano, da grandeza da oportunidade de estar encarnado, da grandeza de deixar a sua centelha divina falar direto com o Criador, né? E não vai ser no racista que você vai conseguir isso. Ninguém vai conseguir tirar esse chip de você. Ninguém vai conseguir fazer com que você deixe de ser machista do dia para a noite. Ninguém vai conseguir deixar que você seja nazista de um dia para a noite. Você tem que escolher e aí tem que treinar. E aí os implantes, todos aqueles pensamentos ligados ao machismo, é coisa que entraram no automático, que você faz automático, que você faz por causa das suas crenças, as suas crenças limitantes, as suas crenças julgadoras dos outros e tudo mais, é tudo com treino que você vai largando.
Às vezes, quando a pessoa tem um grande choque emocional, sai de uma vez, né? Esses tempos tem uns vídeos que são feitos pelo pessoal, não sei de onde que faz esse vídeo, acho que é coreano, chinês, sei lá. É uns vídeos que é cheio de drama, uns dramalhão assim, né? Eu não gosto muito daqueles vídeos não, mas tinha um esses tempos que era com indianos, né? Os indianos têm muitos tipos de castas, né? De seres humanos inferiores por causa da cor da pele, por causa da classe social, eles têm muita separação. Os indianos de pele branca separam muito, muito, muito dos indianos com a pele, né, morena deles, né? Nos indianos eu acho que a gente não chama de negro, né? Uma pele é um tom, não sei como que se chamaria. E aí tinha uma coisa que era assim, uma criança branca, né, de uma família rica, tinha tido leucemia e tinha passado por um transplante de medula. E eles tinham ido fazer a revisão, né? Já tinha alguns meses que a criança tinha recebido o transplante de medula e tinha sido muito bem sucedido, porque o doador era muito, 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 muito compatível. Uma compatibilidade quase 100%. Então, o transplante de medula foi muito bem aceito, muito bem desenvolvido na criança. E aí eles chegaram no consultório do médico, quando eles chegaram, ficaram na sala da recepção. Quando eles chegaram, tinha um indiano com roupas simples, né, moreno, aquela cor de indiano, assim, sentado numa cadeira. Daí eles sentaram bem no lado oposto, bem longe dele, né? E aí a criança chegou a levantar e ir lá falar com eles. Os pais puxaram assim e tal, e ficaram olhando, e tipo assim, para não se misturar, né? Aí o médico chamou eles para conversar. Aí os pais vieram, ele está muito bem e tudo mais, conversaram aquela consulta toda. Aí a sorte de achar um doador tão compatível, né? E a sorte de achar um doador, né? E aí os pais falaram assim, a gente queria conhecer esse doador, porque, nossa, ele foi muito generoso, salvou a vida dos nossos filhos, né? Da minha filha. E a gente tem muita gratidão, a gente queria poder agradecer mais a ele, poder ajudar mais, né? Enfim, conhecer essa pessoa maravilhosa, esse ser humano tão nobre que fez o gesto de doação da medula. E para quem não sabe da doação da medula, é bem sofrido para quem vai doar também, né? Tem que passar por uma cirurgia, a pessoa não é órgão quando está morto, a pessoa está viva. E se enfia uma seringa na medula óssea, que é o meio do osso, para tirar as células dali. Então a pessoa fica com uma anestesia e fica com uma baita dor um tempão, né? Para injetar essa célula na medula do outro, né? E aí o médico respondeu, sim, eu gosto muito de promover esses encontros entre doadores e pessoas que receberam a doação de medula, para incentivar mesmo essa amizade e para incentivar que as pessoas doem mais, né? Aí os pais, que bom, graças a Deus, então um dia a gente vai conhecer eles. Não, vocês vão conhecer ele hoje. Hoje? Sim, ele tá lá fora, peraí que eu vou chamar. Aí quando o médico chama, quem é? É aquele lá, moreno, com roupas simples, que eles não deixaram a criança nem chegar perto, né? Então, diante de um choque, né, os pais fazem assim, né, e ficam chocados e aquela lição de moral e tudo mais. Diante de um choque desse, muitas vezes se tira um chip de uma vez só, né? Se tira aqueles implantes de uma vez só, aqueles pensamentos julgadores e tal. Mas, na maioria das vezes, é um programa que você tem que ir reprogramando. Mesmo que você quer deixar de ser racista, você tem que ir se reeducando, realmente se reaprendendo, porque geralmente as pessoas foram ensinadas desde cedo. É implantada. Sabe aquela coisa assim, meteram na minha cabeça que eu não prestava, eu ouvi a vida inteira isso, que eu não podia, ou que eu não devia, ou que eu não sabia tal coisa, que eu nunca ia ter sucesso, não sei o que, é um implante, né? É o correspondente ao implante. Ou então eu meti na minha cabeça que eu ia conseguir até... Tem implantes que são positivos, tem implantes que são negativos, né? Então, o que a gente faz na reprogramação mental é neutralizar todos os implantes negativos
e colocar novos implantes positivos no lugar, tá? Então, seria mais ou menos assim. Todo terapeuta, na verdade, ele chipa as pessoas e implanta, só que coisas mais positivas para a vida dela. Então, é assim, esse negócio de chips e implantes eu entendo desta forma. É uma metáfora que em algum momento alguém usou e pegou e no imaginário popular virou alguém tá injetando não sei o quê. Só que essa metáfora que foi muito usada durante muito tempo acabou até dando as ideias, né? Eu falo assim, não dá as ideias pros outros. Dando as ideias aí que os seres humanos agora estão desenvolvendo realmente chips materiais para injetar nas pessoas. Mas até o momento são metáforas, né? Comparando aí, metáfora é comparação, né? Metáfora comparando aí ao funcionamento do computador. Então, eu acho uma grande bobagem quando as pessoas... Aí tem gente que cobra não sei quantas sessões, ou não sei quantos trabalhos para tirar os chips, para tirar os implantes. Ou às vezes até em lares gratuitos, né? Gratuitos, que nunca nada é grátis, né? Gratuitos que fazem esse trabalho. Tem gente que fica debruçada na vida inteira e sofrendo com tira e bota implante dos outros. E que pra mim é bem fantasioso, tá? E eu já tive em muitos lugares, trabalhei em muitas coisas que era muita fantasia da cabeça das pessoas, porque todo mundo quer rodar uma sainha na Umbanda, vestir uma roupinha branca no kardecismo ou em qualquer outra coisa, todo mundo quer ser especial, ser médium, canalizar não sei quantas coisas, poucas pessoas querem evoluir, poucas pessoas querem estudar, poucas pessoas querem parar para pensar, ter um mínimo de discernimento. Infelizmente, a preguiça mental é grande. É grande. Então as pessoas são cheias de falta de estudos, de falta de capacidade de interpretação, e elas vão criando fantasias e vão passando adiante, vão em atendimentos assim. Eu presenciei atendimento, por isso que eu não trabalho mais em grupo. E eu não trabalho mais nesses lugares, porque eu presenciei verdadeiras coisas assim, era tanta bobagem que não dava nem para você ficar ouvindo. E aí você não pode desmentir. Se você chega a fazer uma pergunta ou vai tentar consertar, você é expulso, né? Já fui expulsa de alguns lugares. Porque é muita bobagem, né? Uma ocasião eu estava um implante que colocam na cabeça das pessoas, bem comum, né? Isso aí eu já vi, gente, olha, eu já presenciei essa mesma história umas 4 a 5 vezes em locais diferentes. Eu tenho que me segurar quando alguém vem me contar essa história, porque eu tenho que respeitar o tempo da pessoa, eu tenho que respeitar o nível de consciência que a pessoa tá e a escolha que ela tá de acreditar no que quiser, né? Mas essa história que eu vou contar, eu já presenciei umas 5 vezes, com umas pequenas variantes assim, mas a mesma história. Então, a mesma história com pequenas variantes em pessoas diferentes significa o quê? Que é uma fantasiazinha implantada. Porque todos somos indivíduos, né? Então, como que ia ter a mesma história, né? E eu tive a oportunidade, a bênção de presenciar várias vezes. Então, para mim, foi meu ensinamento de como que as coisas são. Uma das histórias que eu já ouvi, tem várias histórias que eu já ouvi em vários lugares de jeitinhos de um pouquinho diferente, mas você reconhece a fantasia, né? Pessoas que têm problema, né? Principalmente se é mulher. Mas já vi homens também que contaram, um homem que contaram essa história para ele. Tem problemas com um cônjuge ou um filho alcoólatra. Aí sempre tem um médium que vê que na vida passada essa pessoa teve um bar. Ah, não é bar, porque era vida passada, muito longínqua, era uma taberna. E viveu de ter uma taberna, de servir bebidas alcoólicas para os outros. E aí muita gente que bebia lá era alcoólatra, virou alcoólatra, porque ele... Gente, aonde que a pessoa que tem um bar é culpada do alcoolismo do outro? Aonde que a pessoa que tem um bar tem que pagar depois na próxima encarnação pelas pessoas que beberam e fizeram caca porque estavam bêbadas, porque bebeu no bar dele?
é uma mentalidade de culpabilidade de quem não tem culpa. E aí, né, você deve aguentar agora esse cônjuge aí, numa boa até, né, tentar curar e tal, porque você deve, porque foi você que botou ele na bebida na encarnação passada. Tem cabimento uma coisa dessa? E vamos supor que fosse verdade. Você tinha um bar na encarnação passada e uma pessoa tinha problema de alcoolismo. Quem não sabe problema de alcoolismo, muita gente pode ter. É como se fosse até uma mutação genética, um tipo de gene que não dá bem com álcool, né? Mas você não é responsável. Quem é responsável é quem bebe. E quem bebe e vê que não consegue se controlar, tem que parar de beber para sempre. Mas tem gente que pode tomar um gole. Eu não sou desses radicais que você não pode beber nunca. Eu bebo de vez em quando, né? Mas é escolha também. É escolha da pessoa também ela ser alcoólatra. É escolha espiritual. E é uma escolha consciencial. E no dia que ela escolher que ela não é mais, ela não é mais. E ela não é mais e provavelmente pode não ser mais, não botando mais nenhum álcool na boca nunca mais, né? Aí supondo que fosse verdade que você, na vida passada, vendeu algo para essa pessoa e ela se tornou alcoólatra, é escolha dela ela ser alcoólatra nessa vida. E é escolha dela, sua, ter que lidar com essa pessoa. Você é obrigado agora. Onde já se viu é essa história de karma, de vingança, sabe? Essa história de vida passada. Não que vida passada não existe. Por exemplo, o meu professor que eu citei aí, ele não acredita em vida passada. Né, desse jeito, ele não acredita que é assim que funciona como o pessoal coloca. Eu acredito, mas não é nesse tom que as pessoas colocam karma. Esse karma nesse tom é uma coisa assim muito, muito, muito fantasiosa, né? Aí você é culpado e paga, porque você vendeu, porque você teve um bar. Tem cabimento isso? Então logo também todo mundo que tem bar hoje já sabe, né? Vai pagar na próxima vida com um monte de alcoólatra na sua vida porque você vende uma cerveja para os outros e vai ter alguém aí que pode ser alcoólatra e vai vir para você aguentar ele na próxima vida. É uma coisa assim. E o pior, eu já vi isso em vários lugares, contando a mesma historinha. A mesma historinha. E geralmente para fazer com que a mulher aguente o cara e não se separe, porque agora ela tem que aguentar, né? Ou às vezes a pessoa tem vários alcoólatras envolvidos, né? Aí, por exemplo, a pessoa já tinha pai alcoólatra, vô alcoólatra, irmão alcoólatra e casa com o marido alcoólatra. Qual é o implante dela? O implante dela é que ela vê isso como exemplo, ela está na faixa vibracional do vício, do abuso e do autoabuso. Então, ela atraiu um marido alcoólatra, porque até o modelo de homem dela é alcoólatra. Isso a psicanálise explica, a psicologia explica, o estudo de consciências explica. Então, né, não precisa procurar vida passada para explicar isso. Então, assim, até algumas coisas, né, que eu estudei para a psicologia, e a psicologia sempre fala: primeiro tenta todas as explicações lógicas e científicas, depois você vai para o espiritual. Tem coisas que não precisa chegar no espiritual para você explicar. Tem um encosto na minha vida, tem um espírito obsessor na minha vida. A pessoa sempre fez tudo errado, porque não tem autoestima, porque foi mal criada, assim, foi criado sem amor, sem autoestima, sem não sei o quê. Precisa ter espírito obsessor perturbando a vida dela? Não, ela precisa de um tratamento psicológico, ela precisa de ajuda, ela precisa desenvolver espiritualidade para ela conseguir ter o contato com o divino, para ela poder sair daquela faixa vibracional e dar o salto de consciência dela. Não precisa ter espírito obsessor envolvido nisso. Então, os chips e implantes, para mim, é a mesma coisa. É muita explicação de chips e implantes que não tem mínima lógica, né? E aí as pessoas dizem que veio correndo. Eu nunca vi, tá? Mas eu acredito que os médiums que vão conseguir fazer esse raio-x do corpo astral acabam vendo coisinhas ali e né, pela metáfora que alguém começou, acabam achando que é uma coisa material, mas não é material. É uma metáfora. Está tão enraizado na pessoa aquele pensamento, aquela forma de ser e de agir,
que gruda na gente, gruda no DNA, inclusive no DNA, passa comportamento também, não passa só traços genéticos, traços físicos, doenças. Comportamental também passa no DNA. Eu já estudei, já trabalhei na área animal, né? E você seleciona animais, por exemplo, mais dóceis, fazendo cruzar os animais mais dóceis para sair uma ninhada mais dócil de qualquer animal, de cavalo, de cachorro, né? O pitbull fizeram o quê? Pegaram todos os animais mais brabos e cruzaram só os mais brabos para ter um cachorro mais brabo. E mesmo assim, ele nasce com toda a carga genética de ser mais brabo, uma mandíbula mais poderosa, e se você der muito amor e carinho, ele é um cachorro manso. Então não tem isso de você não tem saída, não tem escolha pela genética, não tem escolha pelo obsessor, não tem escolha por um chip, por um implante, a não ser que alguém de fora faça algo por você. Quem tem que fazer a primeira coisa é você. Agora, alguém de fora pode te dar uma sustentação, te dar uma ajuda energética, um apoio energético, um apoio espiritual, um apoio psicológico, né? Um apoio mental e até um apoio material. Muitas vezes você precisa de apoios materiais, né? Para você superar essa programação interna que você tem. Então, é assim que eu entendo o tal dos chips e implantes e falo para vocês, não caiam nessa, né? Eu vou contar outra historinha que eu já ouvi umas 500 vezes também. É a historinha de essa minha última encarnação, os meus mentores me falaram, ou fui no terreiro, ou foi não sei aonde, é a tua última chance se você não se curar, se não melhorar nessa. Aí você olha para a pessoa tem defeitos, sim, às vezes tem um comportamento, um temperamento agressivo, um temperamento mais explosivo e tudo mais, mas a pessoa não é nenhuma assassina, a pessoa não é nenhuma estupradora, a pessoa não é uma violentadora de animais, a pessoa é apenas uma pessoa com dificuldades de relacionamento. Gente, não existe, a alma não morre. Que tal negócio de última encarnação é essa, gente? É muita fantasia esse negócio de última encarnação, sabe? É assim, ó, os gregos e os indianos e algumas correntes budistas acreditam sim, a gnose também acredita nisso, que o ser humano, se ele não evolui, ele não fica num patamar parado. Não existe parado no universo. Ou você está evoluindo ou você está involuindo. Mas parado no universo não é. E não tem extermínio de alma. Embora algumas pessoas dizem que é o seguinte, que quando você morre de acidente radioativo, a alma acaba. Seria a única morte definitiva. A que morre até a centelha por radiação, né? Não me aprofundei nesse estudo. Mas para esses que o ser humano evolui, o ser humano um dia, quem é humano, um dia foi mineral, depois foi vegetal, de médio porte, de pequeno porte, né? Ou seja, ervinhas, depois ele foi árvore, depois ele passa a ser um animal e depois ele passa a ser um humano, né? E por isso que dizem que esses animais muito domesticados, muito que parece gente, já é um ser que no futuro virá como humano. E eles dizem que as pessoas que vão evoluindo podem voltar a ser um animal. Até tinha filósofos, não me lembro se é de Sócrates essa frase ou de Platão, que falou, cuidado, não maltrata o cachorro, que ele pode ser um amigo seu que morreu, né? Então, assim, existe uns que dizem isso. Mas quem seria essa pessoa que está em total involução para chegar num ser humano na próxima encarnação, né? Eu acho que seria aí esses psicopatas, por exemplo, que matam, estupram, mata cachorro a paulada, estupram não sei quantas pessoas, né? Assassino em série. Essa pessoa pode ser que ele volte como um animal na próxima encarnação, mas essas pessoas não estão procurando centro espírita, essas pessoas não estão procurando aconselhamento, essas pessoas não estão angustiadas porque não conseguem mudar, essas pessoas não estão
com consciência de que são ruins. Eles estão num nível de consciência tão baixo que eles não estão procurando essas ajudas aí. Então, eu não acredito nessas pessoas que a minha última encarnação, eu tô sabendo, eu acho, do meu ponto de vista, sabe, é muita fantasia e é um implante. É um implante, né? Um implante mental nessas pessoas. E se for a questão de voltar a ser um animal, eu acho que seria esses outros seres. Não, nenhuma dessas pessoas que eu ouvi me dizendo que era a última encarnação estava com um comportamento tão animalesco ao ponto de voltar animal, com certeza na próxima vida, né? Mas quem sou eu? Eu não tenho bola para saber todos os futuros das pessoas, né? Mas eu percebo o quê? Pessoas com ego, com problema de ego, com problemas de relacionamento, com muitos conflitos internos, com autopunição, nível hard, nível 100% de autopunição, 100% de autojulgamento, 100% de falta de autoestima. Aí elas têm aí tem um mentor na cabeça delas que diz que elas estão com a última chance se não vão aproveitar agora, e elas nunca conseguem aproveitar porque elas estão sempre angustiadas, porque elas têm um nível de exigência muito grande e têm muitos problemas, né? Geralmente passaram por muitos traumas também. É mais ou menos aí, sei lá, uma meia dúzia de pessoas que já me falaram isso durante a minha vida. E então essas pessoas têm muita dificuldade de mudar, porque elas precisam realmente de muito aporte de fora, energético, espiritual, psicológico, e elas não se permitem, porque elas são com medo, são fechadas, são agressivas, né? E aí tem essa história, essa voz na cabeça delas que diz que elas acham que é o mentor, né? Que diz que é a última chance delas. Mas eu já ouvi uma meia dúzia de pessoas me contando isso, e eu olhava assim, não tinha... Sabe quando você, né? Eu sou sensitiva, né? Não sinto o mínimo de verdade nisso, mas a gente respeita, né? Tenta ver se consegue trazer a pessoa pro agora, para racionalidade, mas geralmente elas não ouvem ninguém, tá? E aí vai em algum terreiro aí que é muito mais médium captador do que você tem no seu pensamento, do que realmente captador do que está na sua programação. E aí, né, telepatia, aí fala o que você já está acostumado a ouvir dentro da sua cabeça, a pessoa fala, viu, é verdade, o médium viu. Então, é assim que funciona as cartomantes e a maioria dos médiums, né? Eu já vi um médium uma vez num trabalho que, na vida passada foi assim, 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 blá, 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 blá. E eu fiquei ouvindo aquela conversa, falei, engraçado, parece que eu já vi essa história. Será que eu fui também dessa vida dessa pessoa? Porque eu vi essa história tão certinha. Eu não estou conseguindo me lembrar de onde. Dias depois eu me lembrei. Era um filme. Era a cena de um filme. O médium misturou lá na história, né, naquela regressão lá, cenas de um filme, achou que era da vida do outro que ele estava vendo. Ele estava lembrando de um filme. Então, assim, tenham cuidado com essas histórias, né? Eu cheguei a começar a fazer um curso, assisti uma aula de um dia inteiro, um primeiro módulo de terapia de vida passada. Também não me agradei porque era muita fantasia, né? E nem continuei. Não estou dizendo que todo terapeuta de vida passada, né, é fantasioso, mas tenham cuidado com isso, porque as pessoas estão ansiosas para botar a culpa em alguma coisa. Não se deixe você ser essa pessoa. Não se coloque nesse espaço de vítima de uma vida passada, de vítima de um espírito obsessor, de vítima de um implante, de vítima de um chip. Não se coloque nesse espaço, porque aí você atrai um monte de gente para tudo que você acredita, o universo providencia, né? Essas são as leis quânticas. O universo providencia a confirmação para você, porque você cria a sua realidade com o que você pensa. Então vai vir inúmeras confirmações. Você está acreditando até o dia que você não acredita mais, né? O dia que você não acredita mais, não aparece mais a prova daquilo. É bem engraçado, né?
Eu morro de rir quando começa a aparecer alguns fenômenos assim na minha vida. Eu falei assim, ué, eu tô acreditando numa coisa dessa, né? Olha como que tá meu nível de consciência, né? Olha como é que tá a minha coisa. Gente, tá tremendo de vez em quando aqui. Tem um gato aqui se esfregando na mesa, se esfregando em mim. Vem aqui, Dodô. Vamos mostrar você. Pera, eu vou pegar vocês. Esse daqui é o meu Dodôzinho, né, Dodô? Fala, eu sou levado, eu sou sem vergonha e tô aqui querendo falar com a mamãe na hora da filmagem. E aí, é assim, né? Tudo que você acredita se concretiza, porque o que você acredita se concretiza. Então vai aparecer inúmeros médiums dizendo que viu a mesma coisa que você acredita, né? Inúmeras provas e tudo mais. Então é isso, eu espero que eu tenha conseguido esclarecer esse assunto de chips e implantes. Eu espero que vocês possa ser útil para vocês. Eu, como eu disse, é meu ponto de vista, né? Não sou a dona da verdade, mas até me provem outra, né? Eu vejo alguma coisa ao contrário, né? Isso é bem interessante. Muitas vezes a gente, num determinado momento da nossa vida, acreditamos e falamos. Eu já ouvi muitas pessoas assim, antigamente essa pessoa falou contra isso, agora ela está pregando a favor. Claro, a gente evolui, às vezes a gente aprende alguma coisa, né? Vê uma nova experiência e a gente percebe que estava enganado antes. Pode ser que daqui a alguns anos, ou alguns meses, ou daqui a uma semana eu tenha uma prova contundente, fortíssima, que mexa com o meu mental ao ponto de eu acreditar. O gato em cima da mesa. De eu acreditar tanto, né? Que eu diga, gente, chip existe, de extraterrestre, não sei o que. Mas enquanto eu não acredito, eu estou falando a minha verdade desse momento, né? Mas tem coisas que depois a gente vê. As pessoas que me conhecem sabem, eu fui de várias religiões. Gente, já fiz coisas assim nas religiões, né? Que hoje, meu Deus do céu, que nível de consciência. Você sair na rua, entregando o panfletinho, evangelizando os outros. Quem somos nós? Querendo, sabe, empurrar em religião goela abaixo. E eu já fiz esse papel horroroso. Eu já fiz esse papel horroroso. De, toma aqui o panfletinho da religião tal, toma aqui a florzinha da religião tal, né? Horrível isso. Isso é uma agressão para as pessoas, é uma agressão né, impor como única e verdadeira a sua religião. E eu já fiz isso. Então, hoje eu acho um horror, né? E hoje eu não aceito nada. Quando vem aqueles, passa a fazer uma oração, não, vou ficar com a cara bem feia, falando não, e não quero, e não aceito, não pego um panfleto, para ver se desanimo eles a fazer esse papel. Né? Bater na casa dos outros, como alguns fazem, né? Que falta de respeito pelas pessoas. Que falta de respeito por outras formas de pensamento. Que falta de respeito por todas as coisas. Mas eu já fiz isso. Né? A gente vai evoluindo e vai vendo o que pode, o que fez e o que não fez. Então, a gente está sempre falando do que é para nós naquele momento. Né? Agora, pessoa mal intencionada, pessoa charlatã, é aquela que fala descaradamente aquilo que ela não acredita. Só com o intuito de dominar o outro, ou ganhar um dinheiro, ou passar um golpe, alguma coisa. Né? Mas, enfim, nós estamos aqui falando essa parte do que eu acredito. Vai ficar salva a live quem está entrando agora, tá? Eu estava falando sobre chips e implantes. E a meu ponto de vista, nos meus conhecimentos, né, e como que você pode fazer para retirá-los, né, que é você mesmo que retira. Então, é isso. Obrigado para quem assistiu aí, para quem entrou, quem vai assistir no IGTV depois. E se quiser colocar seu comentário, sendo educado, né, respeitoso, pode ser até opinião contrária.
né? E eu não vou estar aqui para estar desmentindo, é porque eu já vi, eu não vi. Se você diz que você já viu e isso é a sua verdade, eu não vou dar aqui para dizer para você, ai, mentira sua, né? Mas enfim, é isso. E amanhã, sábado, dia 31, né, eu vou fazer um workshop com a energia da pirâmide, aproveitando a lua azul. Sim, eu gosto dessas coisas. É um quadradinho que eu gosto de brincar de vez em quando. Eu gosto de materializar algumas coisinhas nesse mundo de fadinhas, de duendes, de lua azul, de Wicca e tudo mais. E quem quiser, entre em contato no meu WhatsApp, que ainda dá tempo, tem que providenciar alguns materiais, tá? E é um workshop pago. E quem quiser entrar para aproveitar essa energia para a gente ativar a sua pirâmide de materialização, a sua pirâmide de energização, entre em contato no meu WhatsApp, 45 998568278, para dar tempo de você providenciar o material. É um material simples, que de repente você tem tudo em casa, mas que precisa estar com material lá para a gente construir a pirâmide juntos durante o workshop. Até mais, obrigado por estar aqui.